A admissão de sócios minoritários em escritórios de advocacia pode ser regulamentada por um projeto de lei em discussão na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Atualmente, essa questão divide a categoria. Para alguns, esse tipo de contratação é uma forma de se esquivar da legislação trabalhista. Um projeto de lei em análise na Câmara cria as figuras do advogado associado e do advogado sócio de serviço, que permitirão aos grandes escritórios deixar de registrar os profissionais como empregados, apesar da presença dos requisitos da relação de emprego. Críticos ao projeto dizem que alguns escritórios, na verdade, usam a figura do advogado associado para deixar de recolher tributos como FGTS e INSS, e que sócios com cotas muito pequenas, na verdade, não são associados, mas sim trabalhadores com hora certa para chegar, hierarquia a ser obedecida, entre outros indícios de vínculo trabalhista. O presidente do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro diz que atualmente muitos advogados, depois de serem demitidos, acionam a justiça para ter o vínculo reconhecido e tem tido vitória nos tribunais. Ele acredita que o projeto vai abrir uma lacuna legal para que estes escritórios possam burlar direitos previstos em lei. A gente tem uma expressão que a gente tem usado muito na advocacia, que é o chamado sócio cotinha. São alguns grandes escritórios que mudam praticamente a sua composição societária quase que diariamente. Todo dia admite e demite um sócio novo e bota como cotas a participação dele em 0,0001% dessa. E esse sócio cotinha, ele não participa da discussão da sociedade, não sabe a quanto arrecada, quanto gasta, enfim. É uma fraude na contratação dos advogados. E esse projeto, infelizmente, vem para legalizar essa situação. Atualmente, os pedidos de mudança no quadro societário dos escritórios têm que ser autorizados pela Ordem dos Advogados de cada estado. Segundo o representante da OAB de São Paulo, isso inibe tentativas de fraude. Ele apoia o projeto. Todos os contratos de associação eles devem ser registrados na Ordem dos Advogados, perante a Comissão da Sociedade de Advogados. Ao analisar esse contrato que está sendo levado a registros, você percebe que ele tem características de relação de emprego, a ordem não registra. Por quê? Aí, de alguma maneira, estaria burlando e a ordem não admite. O deputado Alessandro Molon, que solicitou o debate, diz que o texto, da forma como está, pode ser um tiro no pé do trabalhador. A preocupação nossa é exatamente de que haja qualquer prejuízo para a advocacia e para os direitos trabalhistas de advogados empregados. Nós percebemos que existem alguns riscos aí. E se o projeto for aprovado, ele precisa ser aprovado com outra redação. Embora, sinceramente, ainda haja dúvida de se de fato ele contribui, se de fato ele deve ser aprovado. Já o deputado Wildo Rocha, relator do projeto, discorda. Se o advogado não estiver satisfeito e se ele for especialista, ele sempre encontrará espaço no mercado de trabalho, não resta dúvida nenhuma em relação a isso. Se ele não aceitar as regras e a proposta feita pelo advogado contratante, o dono do escritório, ele não vai. Ele vai para outro. Ele pode atuar como autônomo, ele pode atuar como o empregado, assim como também como associar-se a um escritório para poder prestar seus serviços.